Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da oitava da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta para nós uma aparição do ressuscitado para os discípulos. Simão Pedro diz aos discípulos: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca e diz o texto: mas não pescaram nada naquela noite. Foi uma pesca sem sucesso nenhum, não apanharam nada. Uma pesca, diria, fracassada, uma pescaria fracassada, porque não apanharam nenhum peixe. Diz o texto do Evangelho: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Jesus está na margem, amados e amadas de Deus. Mas os discípulos também não sabiam que era Jesus. Jesus então os provoca: Moços, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: Não. E Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles fazem aquilo que Jesus mandou. Lançam as redes à direita da barca. E diz o texto do Evangelho: não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Num primeiro momento, a pesca sem sucesso. Agora, ouvindo a palavra de Jesus, lançai a rede à direita da barca e achareis, eles lançam e apanham uma imensa quantidade de peixes. Amados e amadas de Deus, é o Senhor ressuscitado que vem ao encontro dos seus discípulos. E com a presença do ressuscitado, a pesca agora é abundante. O discípulo, aquele que Jesus amava, é o homem que reconhece a presença do Senhor através dos sinais. Através da pesca, ele reconhece que é o Senhor. Então ele diz a Simão Pedro: é o
Senhor. E diz o texto, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. E então os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Não estavam em mar tão profundo, estavam somente cerca de 100 metros da margem. Diz o texto do Evangelho, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Amados e amadas de Deus, uma pesca com sucesso. Uma pesca com sucesso porque é uma pesca atendendo a palavra de Jesus. Primeiro pescam sem Jesus, e a pesca sem Jesus é um fracasso total. Agora pescam atendendo a palavra do ressuscitado e apanham 153 grandes peixes. E ainda, além dessa grande quantidade de peixes, a rede não se rompeu. E diz o texto do Evangelho, agora Jesus diz aos apóstolos, vinde comer, e nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Amados e amadas de Deus, sabem que é o Senhor que ressuscitado, que está no meio deles. Jesus os alimenta agora. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Amados e amadas de Deus, é o Senhor ressuscitado que aparece aos seus discípulos, é o Senhor ressuscitado que alimenta os seus discípulos. Os discípulos reconhecem o Senhor, os discípulos têm certeza de que é o Senhor. O Evangelho termina dizendo, esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Amados e amadas de Deus, contemplemos hoje também o ressuscitado, percebamos que a sua presença no meio de nós, faz com que a pesca seja sempre frutuosa, a sua presença no meio de nós faz com que aquilo que nós fazemos seja verdadeiramente frutuoso, aquilo que nós fazemos seja verdadeiramente fecundo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.